Como o ministério de Jesus pode ser definido? O que ele veio fazer aqui nesse mundo? Qual era o propósito dos seus milagres? Apenas exibir, quem sabe, um poder extraordinário? Como ele ajudou as pessoas que eram mais carentes dos seus dias? Onde foi que ele gastou a maior parte do seu tempo trabalhando? No programa Está Escrito agora, nós vamos entender como Jesus fez para que os homens fossem marcados pela esperança. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, meu querido, minha querida. Como é bom a gente poder ter mais uma vez esse encontro do programa Está Escrito. Eu, às vezes, quando ando por aí, as pessoas me dão um abraço. Puxa, pastor, manda um abraço lá para mim. Eu falo, puxa, você não faz ideia como eu sou esquecido. Às vezes eu anoto no papel, às vezes até anoto no bloco de notas para dar um abraço aqui público, mas acabo me esquecendo. Mas de qualquer forma, faz o seguinte, ó, receba agora esse abraço aqui que eu estou mandando, como se fosse um abraço específico aí para você que está acompanhando, e eu espero que a graça de Deus te encontre em condições favoráveis, que tudo esteja bem na sua família, no seu trabalho e também aí na igreja que você frequenta. Ou se você estiver enfrentando o momento mais difícil da sua vida, deixa eu te dizer, não desiste não, a vida é tão preciosa, acredita um pouco mais, confia, vai dar tudo certo, tenha certeza que Deus está aí com você, tá bem? Nós estamos aqui no programa Está Escrito, na série Marcados, e chegou aquele momento da pergunta, né? Vocês gostam que o pastor responda? Então vamos lá. Meu diretor Nath, qual que é a pergunta que a gente tem aí? Pode soltar a pergunta. Responde aí, pastor. 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 Bom, vamos lá, Nath. Vamos ver o que a gente tem hoje de pergunta para a gente responder. Pode colocar aqui na tela. Pergunta: por que Deus nos faz atravessar desertos e ainda permanece em silêncio no meio dessas dificuldades? Uau, difícil, hein? Por que Deus nos faz atravessar desertos e ainda nos faz passar por essas dificuldades em silêncio? Olha, não é fácil, né? Tem vezes que a vida se torna tão pesada, tão difícil, que a gente tem vontade de desanimar. Mas você não é o único que passou por isso, não. Pode ter certeza disso, viu? Eu estou aqui com a revista Esperança Marcadas pela Fé. Nessa revista a gente tem a história de 8 mulheres que enfrentaram muitos desafios também. E hoje eu quero fazer aqui referência a uma delas, que é exatamente o primeiro guia, a primeira história que a gente estuda aqui na revista Esperança Marcadas pela Fé, que é a história de Ana, uma mulher de oração, que passou por um deserto tão difícil. Foi complicado para ela permanecer acreditando de que Deus iria atender o seu caso. E aí vem a razão da pergunta, né? Por que Deus nos faz passar por desertos tão complicados e ainda permanece em silêncio? Por que a nossa vida não é mais fácil? Você já orou assim? Senhor, por que você não fez as coisas mais fáceis? Bom, qual é a razão disso? Está com a Bíblia? Abra aí Tiago 1:12, diz assim, leia comigo Tiago 1, o verso 12. Bem-aventurado o homem, estou lendo certo, tá? Bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só que interessante, feliz é o homem que passa pela provação. Feliz é a mulher que passa pela provação. Por que isso? Como é que o ouro se torna brilhante assim, ó? Como é que o ouro se torna brilhante? Ele não está assim, como minério assim puro na terra. Ele precisa passar pelo fogo. A provação é para causar a aprovação. Deus às vezes fica em silêncio
e a gente pensa que está sendo duro demais, mas ele está nos permitindo, ele não permite uma dose, uma quantidade de provação maior do que a gente pode suportar, mas ele faz isso para que a gente cresça, para que a gente tenha vida eterna e receba essa recompensa tão extraordinária. Foi isso que aconteceu com Ana. Ana passou pelo seu deserto, foi difícil, mas ela venceu. Como ela venceu? Quer saber mais? Você tem que entrar agora em contato com a gente, pedir aqui a sua revista marcada. Dê uma olhada aqui agora, meu filho está aqui também, ó. Bem, fazendo propaganda aqui, viu, Nath? Pode, né? A revista Esperança, Marcadas pela Fé, o estudo da Ana, Mulher de Oração, vai te ajudar a entender como passar por um momento difícil diante do silêncio de Deus e ser aprovado. Então, entre em contato com a gente. O telefone vai aparecer aqui no GC, você pode ligar até às 11 horas da noite, de segunda a quinta-feira. A gente dá esse horário maior aí para você ligar para a Central Escola Bíblica e pedir a revista Esperança. O número é 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai receber sem custo nenhum essa revista no melhor endereço que você apontar, mas você tem que pedir. É de graça, só que a gente tem que saber para quem tem que enviar. Peça agora mesmo e vai ser uma bênção para a sua vida estudar a história dessas 8 mulheres que foram marcadas pela fé. Nós estamos aqui na série Marcados e hoje o tema é Marcados pela Esperança. Existe um ditado que ele reduz ou ele expressa uma sabedoria oriental e esse ditado diz o seguinte: volta o teu rosto sempre na direção do sol e as sombras ficarão para trás. Às vezes o que a gente precisa na vida é enxergar uma nova perspectiva sobre as coisas conhecidas, sobre as coisas que já passaram. Quando as sombras dominam a nossa visão, a gente precisa voltar o nosso rosto na direção da luz do sol, para poder dimensionar melhor o contexto que nós estamos vivendo. Nem tudo é definitivo, não se esqueça disso. A dor, o desânimo, o choro, a ansiedade, a tristeza, tudo isso pode ser superado quando a gente aprende a olhar para o lugar certo. Bem, o Evangelho, ele é o ponto de virada para aqueles que estão vivendo momentos e contextos sombrios. E esta verdade pode ser percebida quando a gente analisa as ações do ministério de Cristo numa região onde se encontrava uma grande quantidade de fracassados. É muito comum você ouvir pessoas dizendo assim, olha, você é fruto do meio que você cresceu. As pessoas ainda dizem assim, a fruta não cai muito longe do pé. Se essas são verdades absolutas, então nunca ninguém poderia ter ido mais longe do que foram os seus pais, os seus antepassados. Nós estaríamos fadados a viver os mesmos erros, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que eles viveram. Mas será que é isso que o Evangelho me permite pensar, me permite viver e me permite viver e agir dessa maneira? Será que é assim? Quero com você agora para Mateus, capítulo 4. A gente vai seguir aqui do verso 23 ao 25. Preste atenção que diz o texto. Percorria Jesus toda a Galileia. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Quem eram os doentes? Endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos entender aqui um pouco melhor como uma região que era desprezada culturalmente, que era também desprezada religiosamente, pôde viver a sua realidade transformada. A Galileia era um lugar de pessoas marcadas pelas trevas espirituais, pelas trevas morais, pelas trevas culturais. Exatamente isso que diz Mateus capítulo 4 aqui, olha, o verso 15 e o verso 16. O evangelista diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz,
e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Havia um preconceito coletivo quanto às pessoas daquele lugar. Eles eram menosprezados por causa da sua origem, por causa do seu contexto social. As trevas, elas não eram literais, você está entendendo? Mas elas eram intensas. Você já foi julgado por causa do lugar da sua origem? Por causa do sotaque que você tem? Por causa da cultura que você cresceu? Você já foi julgado por causa da educação que você teve? Ninguém em condições normais lida com esse tipo de preconceito sem ser profundamente machucado. O Messias, ele poderia ter escolhido um outro lugar para desenvolver o seu ministério, você está entendendo? Mas era nessa região dominada por trevas morais, espirituais, culturais, que Jesus escolheu iluminar e fazer isso de maneira mais intensa. O Evangelho, ele escolhe germinar onde o charco, o lodo, é mais intenso. Jesus não foi um simples milagreiro que chamou a atenção das pessoas por onde ele passava. Veja, ele fez com que os abandonados se tornassem o centro das atenções do mundo conhecido da época, porque ele plantou esperança no coração das pessoas que estavam aflitas. Mas o que Jesus fez naquele lugar? Que obra tremenda ele foi capaz de fazer para despertar a atenção, inclusive das pessoas que moravam em Decápolis, que moravam em Jerusalém, que moravam na Judéia, que moravam na Jordânia, que é a terra da além do Jordão, que moravam na Síria também. O que foi que ele fez? Que revolução magnífica foi essa? Eu quero agora analisar com você as marcas de Cristo, as marcas do ministério de Jesus. Ele ficou marcado por aquilo que ele fez naquela região. As pessoas daquele lugar, elas foram marcadas pela esperança. Mas o que foi que Jesus fez exatamente? Que marcas são essas que nós podemos identificar ainda hoje como sendo existente na vida das pessoas que aceitam o Evangelho? Que marcas são essas que continuam trazendo poder, capacidade para mudar as vidas, para mudar as pessoas e também para mudar lugar completamente? Os versículos que a gente leu aqui no Evangelho de Mateus, eles são um resumo da obra, da influência de Jesus lá no início do seu ministério. Você pode resumir o ministério de Cristo a partir dessas ações que ele realizou ali. E que ações são essas? São 3 claras que a gente tem aqui no contexto. Que ações são essas? Jesus ensinou, ele pregou e ele curou. Então são 3 colunas, 3 pilares: ensino, pregação e cura. Ensinar, pregar e curar. Essas são ações inusitadas. Elas definem o ministério de Cristo e também contrastam o método que Jesus usou com o método que João Batista, o seu precursor, usou. Veja, João esperava as pessoas virem ao seu encontro. Já Jesus, ele ia ao encontro das pessoas, ele ia em busca dos homens até achá-los. Mas ele não fazia só isso. Ele usava o seu método para fazer com que a mudança ela extrapolasse a realidade daquelas pessoas que seriam abençoadas. Quando a gente vai analisar o atendimento de Cristo, ele sempre foi personalizado. Como assim? Jesus ensinou os religiosos. Jesus pregou para os descrentes, os desprezados. E Jesus curou os marginalizados, os esquecidos. Ele fazia o que as pessoas precisavam para que elas compreendessem o Evangelho. Vamos entender melhor como que Jesus usou cada um desses pilares para transformar a vida das pessoas, especialmente naquela região mais carente, que era a Galileia. Se funcionou lá, é claro que vai funcionar em qualquer outro lugar. Então vamos entender a primeira coluna, o primeiro pilar do ministério de Cristo, o ensino. O ensino está baseado no princípio, na ética da esperança. Como é que Jesus ensinou? O ensino de Jesus, ele é a esperança materializada. Como isso? Veja, quando a gente associa de maneira intencional o ensino com a lei, a ética se torna especialmente clara aqui no Evangelho de Mateus. Lá no Sermão da Montanha, a gente encontra a definição ética do reino de Deus. E como que isso está lá? Veja,
esse era o grande ponto do ensino de Cristo, esse era o grande ponto do problema dos fariseus também, que eram os religiosos da época. O que o Evangelho diz? Olha só, por exemplo, Mateus 23, do verso 2 ao 4, diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, preste atenção, porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Veja, num contexto de legalismo, num contexto onde a lei era mais valorizada do que as pessoas, Jesus aplicou a verdadeira moral, a verdadeira ética para a lei. Qual era essa moral? Amar a Deus e amar ao próximo. Os ensinos de Cristo, ao contrário do ensino dos fariseus, que esticavam a régua moral como se fosse numa altura inalcançável, os ensinos de Cristo eram cheios de amor, eram cheios de bondade, eles eram carregados de integridade. E qual foi o resultado disso? Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava, diz aqui o texto, como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, o ensino de Cristo, mais do que ser a esperança moralizada, o ensino de Cristo, ele contrastava, ele destruía a ignorância. A ignorância é a principal mazela do pecado. Olha o que diz o profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, por que razão? Porque lhe falta o conhecimento. O ensino de Cristo visava destruir a ignorância. Qual ainda é o efeito que o pecado traz à ignorância? Olha comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus, ele não veio apenas tornar o evangelho conhecido, mas ele veio tornar o evangelho compreensível. Ele não veio apenas para mostrar, mas para exemplificar na sua vida, no seu ministério, quais eram os princípios do reino de Deus. Por isso que o grande objetivo de Cristo era desvendar a esperança na linguagem humana. E como é que ele fez isso? O objetivo de Cristo era viver de maneira objetiva e clara, aqui na terra, deixando o exemplo de como nós também podemos viver os princípios do céu. É por isso que essa inovação que ele implementou foi trazer uma ciência espiritual profunda para as pessoas que estavam ali ao redor dele. E isso era exatamente o que os gregos perseguiam. Quando a gente vai entender um pouquinho a filosofia grega, a gente percebe que o evangelho veio para suprir exatamente a demanda que a filosofia tinha. Essa mente, a busca por um conhecimento. Paulo explica isso. Os gregos, eles perseguiam essa mente, essa compreensão, o entendimento das coisas. E Paulo entendia que Cristo fez exatamente isso. Ele decifrou os mistérios divinos. Por isso ele ensinava. Para quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E ele segue dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. No capítulo 2 ainda, o verso 6, olha o que ele diz. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. No verso 10 agora, olha o que ele diz. Deus nos revelou essa sabedoria pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja, qualquer filho de Deus é muito mais sábio do que os poderosos, do que os letrados, os professores deste mundo. Porque através das lentes do Evangelho é possível se
penetrar, compreender os profundos mistérios de Deus. Mas aquelas outras pessoas, isso não é possível. É por isso que o ensino de Cristo, ele materializa a esperança, porque a esperança agora ela nos governa. E essa esperança que nos governa humilha as universidades. Porque para as universidades o conhecimento se torna frio, para o Evangelho o conhecimento se torna vivo. Jesus, ele visitou as universidades da época, se sentando e se apresentando como um verdadeiro mestre, como um verdadeiro professor, para trazer vida para aqueles que estavam mortos, e ensino para aqueles que eram ignorantes, para espalhar esperança para aqueles que estavam aflitos, concedendo para eles uma nova mente, uma nova percepção do mundo. É por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso Jesus ensinava, mas ele também pregava. E ele fazia isso para ampliar a esperança. Jesus, ele pregava uma esperança projetada. Por que isso? Qual que era o alcance da esperança na vida das pessoas? Era uma realidade futura ou próxima? Veja que Jesus começou a pregar que o reino de Deus, ele havia se tornado próximo. Agora, era possível, através da pregação do Evangelho de Cristo, você entender mais dos mistérios de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos pregadores hoje fazem o reino ficar distante. Jesus o tornou mais acessível através dos seus sermões. Agora, qual que era o conteúdo que a gente encontra da esperança da pregação de Cristo? Ele anunciava o reino. Veja, esse é o conteúdo da promessa, o que Jesus ofereceu. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda em Mateus capítulo 5, verso 10, olha só o que Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observe aqui que Jesus não ofereceu riqueza, Jesus não ofereceu prosperidade, bonança, ele ofereceu apenas o reino dos céus. Tem muita gente hoje oferecendo em nome de Cristo o que ele nunca prometeu, você está entendendo? É por isso que a pregação de Cristo trazia o reino mais próximo. O reino passou a ser motivo de oração, de pedido. Mateus 6, o verso 10, Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. O reino, ele ainda se tornou um lugar onde aqueles que praticam a justiça vão entrar. Mateus 5, verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus não veio apenas para se tornar a esperança materializada e fazer isso em princípios morais. Ele veio para materializar o nosso destino, que é um reino eterno de glória, que vai muito além do que a gente consegue perceber no aqui e no agora. Ele nos apresentou o ali, o além da eternidade. E essa esperança que ele pregava não é apenas uma realidade futura, ela pode ser vivida aqui e agora. A pregação de Cristo trazia o reino para bem perto. O reino está acessível para você. Mas há uma terceira razão, ou coluna do ministério de Cristo, que é a cura. Por que Jesus curava? A cura de Jesus tinha um propósito, era restaurar a esperança. E como ele fez isso? Veja, as enfermidades, elas eram entendidas como maldições que Deus mandava. O milagre que Jesus realizou era uma cura para a alma no primeiro momento, mas também era uma libertação para os cativos que estavam aprisionados de corpo, mente e espírito. Por isso que os milagres de Jesus, eles confirmavam a sua mensagem. Mais do que isso, eles confirmavam a profecia da vinda do Cristo. Os milagres, as curas de Cristo confirmavam a chegada do reino. Quando as pessoas viam Jesus fazendo tudo isso, eles entendiam que o reino estava próximo, ele havia chegado. Quais foram as doenças que Jesus curou? Existem dois tipos de doenças aqui mencionadas. A primeira palavra que aparece para doença é malaquiano grego, que significa uma doença ocasional.
ou um outro tipo de doença chamado nozon, que era uma doença crônica. O que isso significa? Que os milagres de Jesus eram suficientes para curar os problemas circunstanciais e os problemas crônicos frequentes. Jesus curou as pessoas de corpo, mente e espírito. Os seus milagres, eles eram completos. Eles não eram um simples alívio temporal. Pelo contrário, eles eram um descanso absoluto para aqueles que estavam cansados. É por isso que no ministério de Cristo, nós temos aqui um protótipo da esperança do reino de Deus. As pessoas de diversas matrizes culturais, da Síria, de Judá, da Pérea, de todo Israel, de Jerusalém, as pessoas com todos os tipos de problemas, problemas físicos, espirituais, mentais, todos esses eram transformados, curados, porque para Jesus, para o Evangelho, não há lugar, não há problema que Ele não possa alcançar, que Ele não possa transformar. Nenhum caso é impossível para a graça de Cristo, para o reino de Deus. Ele está procurando transformar novas pessoas, ou as antigas pessoas, em novas criaturas. E como é que Ele faz isso? Ensinando, pregando e curando, trazendo o reino para mais perto, trazendo as coisas de Deus para serem mais facilmente compreendidas aqui e agora. E esse mesmo Cristo, que passou por aquela terra que vivia em escuridão espiritual, está passando hoje na sua vida, está passando hoje na sua casa. Se você está afundado nos remédios, se você perdeu a esperança, a alegria de viver, se você está pensando em fazer uma bobagem, você quer acabar com a sua vida, deixa eu te dizer, permita Jesus entrar na sua vida e nenhum mal vai ter condição de ficar, permanecer. Você está entendendo isso? Jesus está hoje aqui dizendo, filho, filha, eu quero dar para você aquilo que você não tem. Eu quero marcar você com a esperança. E eu quero fazer isso agora. Sabe, não tem nada melhor do que entregar a vida a Jesus em oração. E é exatamente isso que eu quero fazer agora com você. Você pode orar comigo? Talvez seja a última coisa, o último recurso que você esteja buscando. Mas esse recurso não falha. Cristo pode curar, Ele pode libertar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e fazer de você uma nova criatura. Você aceita esse milagre? Ora comigo. Você pode orar comigo? Senhor, entramos na sua presença para pedir que a sua graça nos transforme. Nós queremos esse milagre. Nós confiamos em Ti. E é do alto da nossa angústia, do nosso problema, das dificuldades, do choro, da lágrima, do luto, da dor, que nós buscamos a Ti pedindo que o milagre aconteça. Abençoa este amigo, abençoa esta amiga nesse instante. Que Cristo faça o que é necessário para que a partir desse instante experimentemos uma nova realidade de paz, uma realidade de fé. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. É muito bom poder chegar nesse ponto, final do programa, e lembrar você a coisa mais importante que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.